Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE de Tianguá. E aí na tela você tem algumas regras gerais de conduta para esse período de aula remota, tá? Você pode pausar o vídeo e estar lendo com calma. E você também encontra lá no Classroom, ok? Então aqui a gente dá início, né, a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 2. E na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre integrais indefinidas, tá? Então, o que a gente já viu anteriormente, né, são as integrais definidas. E a gente tinha lá a integral dessa forma, né? Dessa forma. E aí, definida, já adiantando um pouco, né? Anteriormente o que a gente viu era definida porque estava definido aqui o intervalo onde você estava integrando, tá? E hoje a gente vai ver essas integrais indefinidas, que ela tem outra interpretação, mas muito próxima e surge de uma necessidade que a gente tem, tá bom? Então, basicamente isso. A gente vai ver o que ela significa e ver alguns exemplos. Nessa aula a gente vai fazer isso, tá? Então, bem, quando a gente, nas duas últimas aulas, o que a gente viu foi o teorema fundamental do cálculo, certo? Então, ele tinha a parte 1 e ele tinha a parte 2. Na parte 1, ele dizia o que acontece quando você deriva uma função, né, que ela é dada da forma integral, tá? Então, se eu derivo uma função que ela, não vou usar x aqui, f de t dt, né, ele dizia que era justamente a sua função no x. E a outra, ele lhe dizia, né, quando você queria integrar a função de a a b, de uma certa f, então, que isso era f no b menos f no a. Então, esse era o teorema fundamental do cálculo, tem a primeira parte e a segunda parte. Bem, tem as hipóteses, as funções são contínuas e tal. Mas bem, aqui, né, que eu quero destacar isso. Quem é essa f grande, né? Essa f grande, como a gente viu, f grande, ela é uma primitiva. Ela é uma primitiva de f, certo? Da função f. Ou seja, é uma função que quando eu derivo, né, eu encontro a função que eu estou integrando lá, tá? Minha f pequena. Então, é justamente isso. Então, durante os exemplos, né, a gente fez alguns exemplos, e sempre a gente estava recorrendo a ter que encontrar a primitiva, tem que encontrar a primitiva, tem que encontrar a primitiva, certo? Então, o modo mais eficiente que a gente viu até agora para se resolver integral, né, foi justamente por meio do teorema fundamental do cálculo, principalmente ali na parte 2, certo? E aí, para que a gente possa utilizar, né, a gente precisa encontrar uma primitiva da função que a gente está integrando. Então, bem, com isso, né, como vai ser muito recorrente mesmo essa busca por uma função primitiva, tá? Por primitivas de funções, então a gente introduz aqui, né, as integrais indefinidas. Então, integral indefinida, tá? Nada mais ela é uma notação conveniente, tá? Para primitiva, ok? Então, se você notar, toda vez quando eu falo primitiva, eu fico dizendo f é primitiva quando a derivada dela dá igual à função que eu estou buscando, tá? Bem, a função que eu estou integrando, né? Toda vez eu me refiro à primitiva desse modo. E aí, essa integral indefinida, ela vai ser justamente uma notação para a função que eu estou integrando, tá? Então, aqui, ó, essa é a notação, tá? Aí você olha, professor, mas daí é justamente a integral. É muito semelhante, tá? A única diferença é que não tem aqui, ó, os seus limites de integração, tá? Não tem o limite de integração. Então, nessa situação aqui, tá? Essa notação integral, né? Essa notação que é somente integral f de x dx. Isso daqui é justamente uma notação, tá? Para a primitiva da minha função f, tá?
que aí, ou seja, justamente a minha f grande, certo? E aí é muito mais conveniente a gente trabalhar com uma notação desse tipo, tá? Porque fica bem claro em relação a quem você está buscando a primitiva, ok? Então, dessa forma aqui, quando você escreve, né? Dessa forma já está subentendido, tá? Então, que a derivada de f linha é igual a f pequeno, tá bom? Então, por exemplo, aqui, tá? Nesse exemplo aqui, a gente tem integral, tá? A gente tem aqui integral, é uma integral indefinida de x ao quadrado dx, certo? Então, aqui a única coisa que está sendo dita, né? Está sendo pedida, na verdade, é a primitiva da função x ao quadrado. Eu não estou avaliando ela entre valores, não estou interessado nisso, tá? Eu só quero saber quem é a primitiva de x ao quadrado, tá? Quem é a primitiva de x ao quadrado. E aí, a gente até viu, né, na aula passada, que quando eu tenho uma função x elevado a n, com n diferente de menos 1, a primitiva é só xn mais 1, eu aumento 1 no expoente e divido por esse novo expoente, tá? Como ali é 2, então vai ficar elevado a 3, dividido por 3, tá? Que é o que a gente tem aqui. Mas bem, ainda a gente ainda vai ter essa constante, tá? Porque quando a gente faz isso, geralmente, né, a gente está escolhendo uma primitiva, mas como a gente viu, eu já cheguei a comentar que duas primitivas elas são diferentes apenas por uma constante, então sempre vai estar aparecendo essas constantes quando eu estou me referindo a integrais indefinidas, tá bom? Então, isso daqui nos diz justamente que se eu derivo essa daqui, eu encontro a minha função que eu estou integrando, tá bom? Em outras palavras, também seria isso, certo? Então, e aí, a presença dessa constante, né? A presença dessa constante C aí, ela vai me dar, na verdade, não apenas uma função, mas na verdade eu vou ter uma família de funções, tá? Então, para cada constante que eu escolha, eu terei, né, uma função. Então, por exemplo, se eu pegar x3 sobre 3, né, ou seja, c igual a 0, quando eu derivo, tá? Quando eu derivo, então, f poderia ser isso, tá? Quando eu derivar, estaria dando a x ao quadrado. Eu poderia estar pegando f dessa forma, tá? Poderia estar pegando dessa forma. Mas, ou seja, não importa aí a constante que você está tomando, tá? Sempre quando você derivar, porque a derivada da constante é zero, né? Quando você derivar, vai estar dando x ao quadrado, ok? Mas aí você tem, né, a liberdade de escolha aí entre dessas constantes. Então, na verdade, você não tem só uma, você tem uma família, tá bom? Então, sempre quando você está com integrando definida, é importante não esquecer da constante, tá? Bem, e aí, vale a pena aqui destacar, tá? A diferença, ok? Existe uma diferença muito grande, tá? Entre uma integral definida e uma integral indefinida. Então, quando você está com sua integral definida, ela é dessa forma, né? Tem aqui os limites de integração, e se você tem essa f sendo positiva, né? Ainda dá para interpretar como sendo uma área, né? Tem toda aquela interpretação que a gente já viu em relação à área. Então, isso daqui vai ser, no final das contas, um número, tá? Então, sempre quando você resolve uma integral definida, né? Sua integral definida, ela é um número, tá? Que, em muitos casos, tem uma relação com a área. A gente já viu que uma área é um valor, é um número, tá? Por outro lado, quando você tem uma integral indefinida, que aí no caso é essa notação, tá? Então a diferença aqui na notação é justamente os limites que não vão aparecer. Então isso daqui é uma família de funções, tá?
Isso daqui é uma família de funções. Ok? Então, não é apenas o número, né? Os números lá do limite de integração, que a diferença não é só o limite de integração que está desaparecendo, tá? Não é isso, né? Na verdade, a diferença é muito mais profunda. Enquanto um é um número, o outro é uma função, certo? Enquanto um é um número, o outro é uma função, tá? Então, por exemplo, se o primeiro é um número, seu derivo sempre vai dar zero. O derivado de um número é zero. A de baixo, do seu derivado, eu estou derivando uma função, tá? Então, aí já aparece outra função, tá bom? Então, daí você percebe, né, a profundidade da diferença entre esses dois pontos, tá? Mas a gente ainda até relaciona, tá? Porque, por exemplo, pelo teorema fundamental, na segunda parte, né, isso daqui, ó, certo? A gente viu que f de x, né, avaliado em b e a, tá? Só que a integral indefinida, ela é justamente uma notação para essa primitiva, tá? Então, o que é que a gente pode fazer, né? Isso daqui, ó, você pode olhar aqui a primitiva e no final você avaliar em b e a, tá? Então, são de naturezas diferentes, mas elas se relacionam dessa forma, tá? Também não poderia deixar de ser, tá? Bem, e aqui eu trago, né, uma tabela de integrações, de integrais indefinidas, ok? Tabela de integrais indefinidas. Bem, você deve ter lembrado do curso de cálculo 1, você tinha lá uma tabela, tá? Uma tabela de derivação, né? Uma tabela de derivação. Então, como a gente já viu por meio do teorema fundamental do cálculo, essas operações são inversas, tá? Então, a tabela praticamente é a mesma, tá? Só que no sentido contrário. Então, o que você tinha lá de função, quando você derivava que encontrava o resultado, né? Então, por exemplo, você tinha assim, x ao quadrado, aí quando você olhava a derivada, né? Você tinha x. Agora você vai ter o contrário, aqui quando você deriva. Né? Agora, o que você vai encontrar nessa tabela aqui vai ser o contrário, né? Você tem x, quando você integra, você tem x ao quadrado, né? Vai ser sobre aqui, né? Vai ser basicamente isso que você vai estar encontrando, certo? A operação ao contrário. Então, por exemplo, lá você tinha que a integral da função seno era cosseno, tá? E aqui você vai encontrar o quê? Perdão, você tinha que a derivada da função, você tinha assim, a derivada da função seno, né? Era a sua função cosseno. Aqui você vai encontrar o contrário, né? Que a integral da cosseno vai ser igual a seno, tá? Praticamente. Sempre vai estar tendo a constante porque a gente já viu, né? Aparece, porque isso é uma primitiva, então aparece essa constante que dá mais uma família, tá? Bem, então basicamente é isso. Então se você comparar lá a sua tabela de derivação e a sua tabela aqui de integração, são praticamente as mesmas, tá? Só que vão estar sendo invertido. O que era resultado lá é o que você está integrando e o que você estava derivando aqui vai ser o seu resultado, tá? Então aqui, ó, por exemplo, essa daqui é apenas, eu coloquei aqui aquela propriedade, né? Quando você tem uma constante multiplicando toda a função que você está integrando, essa constante pode sair. Se você tem uma soma, né? Está integrando uma soma, então você tem que você pode apenas somar as primitivas, tá? A gente tinha visto isso no contexto de função de integral definido, tá? Mas da mesma forma vai valer para integrais indefinidas. Então, constante pode sair, pode quebrar em soma e também em diferença, tá? Então, mais ou menos aqui também vale, ok?
mais ou menos. Aqui, se você vai integrar uma constante, tá? Vai ficar constante vezes x, né? Então, integral de k, que é uma constante, vai ficar kx. V mais, sempre vai ter a constante, tá? Ó. Sempre tem a constante, mais a constante, mais a constante. Então, é de praxe, tá? Você ter sempre essa constante e não pode esquecer, tá? Até porque se esquecer a resposta tá errada, tá bom? Bem, certo. E aí, aqui eu já mostrei alguma para vocês, tá? Basicamente, ó. Então, quando você vai integrar x elevado a n, né? Você aumenta 1 no expoente e divide por esse novo expoente. Então, isso só não é verdade quando n é igual a menos 1, porque nesse caso você já tem que é o ln, tá? Então, a integral de 1 sobre x é o ln do módulo de x, tá? E aqui eu vou omitir de falar a constante, tá? Ok? Vai ficar subentendido na hora que eu falar, mas vocês já sabem que sempre vai estar sendo somado, tá bom? A gente já viu também algo desse tipo, né? Porque a derivada da exponencial é a própria exponencial, então quando eu integro a exponencial é a própria exponencial. Então, a integral indefinida é a própria exponencial, tá? E aqui, vários outros exemplos, tá? Que você já deve ter acostumados, das derivadas, tá? Então, por exemplo, derivada do seno era o cosseno, né? É o que eu falei ainda agora. Então, agora, quando você integra o cosseno, você tem a função seno. Então, a integral indefinida da cosseno é igual a seno, tá? Integral de seno menos o cosseno, né? Quando você tinha a tangente, derivada da tangente dava secante ao quadrado. Então, agora você tem que a integral da secante ao quadrado da tangente, certo? Essa daqui, tá bom? E assim você tem várias outras, tá? Quando você tinha a derivada da arcotangente, 1 mais x ao quadrado mais 1, né? 1 sobre x ao quadrado mais 1. Agora, quando você pega a integral de 1 dividido por x ao quadrado mais 1, é igual justamente a arcotangente, tá bom? E aí você tem essas daqui, são as mais comuns, tá bom? Então, bem, e aí, tá? A gente chama atenção para o seguinte: quando a gente está usando essa notação aqui de integral indefinida, vai estar subentendido que a gente vai estar falando apenas em um intervalo, tá? Um intervalo onde faça sentido, ok? Então, por quê, né? A gente já viu, pelo menos quando a gente estava falando lá de integrais definidas, né? Que tinha aquela interpretação por área e tudo, que a função tem que ser contínua, tá? A função que eu estou integrando, que no caso seria essa, né? Ela tinha que ser contínua. Bem, nesse caso aqui, essa função ela não é contínua no zero, né? Se eu olhar o gráfico, tá? Se eu olhar o gráfico dela vai ser algo assim, tá? Ó. O gráfico dela vai ser algo assim. E aqui ela vai, né, a infinito, ok? Bem, então no zero, aqui ela está dando um problema, tá? Porém, a primitiva dela a gente vai denotar dessa forma aqui, sem restrição alguma. Mas já fica subentendido que, como ela tem problema no zero, a gente só vai poder falar dela ou na parte onde x é maior que zero ou menor que zero. Ou seja, a gente tem que excluir o x igual a zero, tá bom? Então, ou a gente está olhando ela no x aqui no intervalo 0 a infinito ou de menos infinito a zero, tá? Porque a gente não pode pegar um intervalo que tenha o zero. Então, a gente está trabalhando nesses dois, ok? Porque, como eu falei, né? Depois, se você quisesse integrar, por exemplo, de menos 1 a 1, não é você avaliar isso daqui não, tá? Daria problema justamente porque você estaria no intervalo que tem o zero, ok? Então, já fica aí subentendido esse tipo de questão, tá? Você só vai estar podendo pegar intervalo desse tipo, zero, que está no zero infinito ou do menos infinito a zero, tá? Ok? Bem, e aqui, por exemplo, alguns exemplos, tá? Essa integral, aqui a gente tem, ó, observa, tá? É uma integral aqui indefinida, ok?
Então o resultado é uma função, não vai ser um número, tá? E aí o que é que a gente faz, tá? A gente vai aqui, bem, se eu for na tabela, né? Eu vou encontrar essa função aqui? Não vou, tá? Não vou encontrar essa função aí lá na tabela. Mas o que é que eu vou fazer? Da mesma forma que a gente começou lá com o estudo de integral definida, a gente vai o quê? Usando as propriedades no modo adequado, tá? Quebrando até encontrar integrais mais fáceis, termos mais fáceis para a gente integrar. Então, bem, primeira coisa, né? Eu tenho aqui uma diferença dentro da minha função, tá? Então, a integral dessa diferença eu vou pegar e colocar aqui, quebrar como duas, tá? Então, ó, ali eu tinha integral 10x4 menos 2 secante ao quadrado de x, tá? Tinha essa diferença, então eu posso colocar aqui, agora quebrar como duas, tá? Só que agora, né, ó, eu tenho que, nessa primeira integral, ela está sendo multiplicada por 10. A segunda está sendo multiplicada por 2. Então, na primeira, eu posso colocar esse 10 para fora, tá? E na segunda, eu posso colocar esse 2 para fora. Certo? Então, eu reduzi aqui em termos mais simples, tá? Agora, eu vou recorrer à tabela. Então, vai ser normal, tá? Para vocês, que é o seguinte, no início você está recorrendo à tabela, mas conforme você vai fazendo exercícios e tal, aí você vai, digamos que desapegando da tabela e já resolvendo por conta própria. Mas de início é natural que você sempre fique consultando a tabela, tá bom? Então, ó, aquela primeira integral lá, tá? Ela vai ser desse tipo aqui, que é x elevado a 4, então nesse caso o n é 5, tá? Ou o n é 4, né? E a outra é uma função do tipo secante ao quadrado, que vai nos dar uma tangente, tá? Então, bem, ó, então aqui vai ficar 10, a primitiva, né? X, então vai aumentar 1 aqui e dividir aqui. E a primitiva para ela vai aparecer, né? Mais uma constante, se você for rigoroso aqui. Vamos colocar. Então, menos 2, a primitiva para essa, né, secante ao quadrado, ela vai ser o quê? Tangente mais, vou botar aqui, constante 1, constante 2, tá? Bem, e o que é que acontece? Então, aqui, quando eu multiplicar, tá? Vai ficar 10x à quinta sobre 5, eu posso simplificar, vai ficar 2x à quinta, mais 10c1, menos 2 tangente de x, menos 2c2, tá? Só que é o seguinte, ó, 10 vezes c1 menos 2 vezes c2, ou seja, 10 vezes uma constante arbitrária, menos 2 vezes uma constante arbitrária também, né? Isso daqui, na verdade, eu posso chamar tudo de somente uma constante. Então, eu posso estar chamando uma constante só, tá? De 10c1 menos 2 vezes c2. Então, isso daqui vai ficar 2x à quinta menos 2 vezes tangente, tá? Mais a constante, tá? Então, quando são constantes arbitrárias, eu posso trocar só por uma constante arbitrária, né? Então, isso vai ser natural. Mas aí eu quis ser bem rigoroso, né? E mostrar para vocês isso, tá? Para vocês ficarem, vocês verem, né? Ficarem atentos, tá? Mas aí, geralmente, quando a gente for fazer na prática mesmo, tá? Geralmente a gente vai estar fazendo o quê? Não vai estar colocando essas constantes, tá? Não vai estar colocando essas constantes e colocar elas somente no final. Geralmente a gente faz isso, tá? A gente vai resolver, não vai colocar as constantes, e aí no final a gente coloca uma que, no caso, iria englobar todas, tá bom? Isso não vai ter problema, mas aí no final você tem que colocar. Bem, e aqui, ó, você tem agora essa integral indefinida, cosseno sobre seno à quarta. Você vai lá na tabela, não tem, tá? Não tem seno sobre cosseno ao quadrado, tá bem? Bem, isso vai acontecer muito, tá? Isso vai acontecer muito mesmo.
E aí, o que é que acontece, né? Você vai ter que buscar algum modo de tentar resolver, tá? Às vezes, ela só não está escrita de um modo conveniente, tá bom? Então, você vai ter, às vezes, que manipular um pouco para encontrar um modo melhor que você possa estar consultando a tabela, tá? Ou usando uma outra propriedade que vai lhe ajudar, certo? Então, bem, nesse caso, você tem função cosseno sobre seno ao quadrado. É isso. Bem, nesse caso é comum, principalmente aqui que você tem cosseno e seno, você tem uma fração, tá? Um quociente. Então, é interessante que às vezes você busque escrever em função de tangente, cotangente, tá? Porque às vezes pode simplificar. Cossecante, secante. Então, como eu tenho um cosseno em cima e tenho um seno embaixo, tá? Eu vou destacar isso, né? Um cosseno em cima e um seno embaixo, que justamente vai me dar uma cotangente. Então, eu vou destacar, vai ficar cosseno, e aqui embaixo vai ficar um seno, e aí ainda tem um seno embaixo, que eu vou deixar aqui, tá? Vou escrever dessa forma. Então, eu fiz isso justamente para esse termo aqui, agora eu vou escrever como sendo o cotangente. Cotangente vezes 1 sobre o seno, tá? É a cossecante. Então, a sua integral, o que você quer integrar, que é cosseno sobre seno ao quadrado, tá? Você não mudou nada, na verdade você só reescreveu, tá? Isso daqui é cotangente vezes cossecante. Você não fez nada, só reescreveu, tá? Só que, dessa forma agora, cotangente com cossecante, né, ela consta, e até da mesma forma, né, ó, cotangente com cossecante, tá? Na tabela. Então, a primitiva da cossecante com a cotangente é menos a cossecante, tá? E a famosa constante, tá? Então, como resultado, já tem na sua tabela de integração, isso é menos cossecante, tá? De θ mais a sua constante, ok? Bem, então, isso vai acontecer várias vezes, tá? Você ter que reescrever de uma maneira conveniente, tá? Para que você possa usar a tabela, usar outra propriedade, tá bom? Então, isso sempre vai estar acontecendo. Aqui mais um exemplo. Então, você tem aqui... agora, observe que você não tem, né? Ó, aqui você tem, na verdade, uma integral definida, tá bom? O resultado, no final, então, tem que dar um número, tá? Tem que dar um número. Bem, então, o que a gente vai fazer? A gente já sabe, né, que essa integral aqui, x3 menos 6x, pelo teorema fundamental do cálculo, né, eu vou ter o quê? Que encontrar uma primitiva, avaliar no 3 e no 0, tá? Também. Então, como é que eu faço para calcular a primitiva, né? Vou fazer o cálculo da primitiva aqui separado, tá? Usando essa notação. Ok? Então, aqui o que é que eu vou fazer? Vou quebrar, tá? Ser x3 dx. Agora, eu já vou ficando mais rápido, tá? Ao mesmo tempo que eu quebro, eu já coloco a constante para fora na segunda integral, tá vendo? Isso vai acontecer com vocês, vai acontecendo, tá? Você sabe que vai quebrar, na segunda você já vai tirar a constante, você já começa a fazer tudo isso ao mesmo tempo, tá bom? Então aqui, ó, vai ficar o quê? É um polinômio, tá? Então vai aumentar o expoente, vou dividir por esse expoente, não vou colocar a constante aqui, vou colocar tudo só no final, 6, aqui tem um 1, né? Então vai ficar 2 sobre 2, mais essa constante, tá bom? E aí é interessante o seguinte, tá? Que quando a integral é indefinida, essa constante aqui, ela é independente, tá? Ela não importa, não vai fazer diferença quando você faz isso. Também, aqui ainda posso simplificar, então eu posso deixar um 3 aqui, tá? Então, na verdade, a primitiva que você quer, na hora de colocar aqui, vai ser x à quarta sobre 4 menos 3x ao quadrado, tá? Como aqui vai ser uma conta com avaliação, né?
da integral definida, eu posso não colocar aqui a minha constante, tá bom? Mas eu vou colocar e você vai ver que no final das contas ela vai se anular. Então, eu vou colocar e você vai ver que ela vai se anular. Então, geralmente a gente já não coloca constantes quando a gente está fazendo o cálculo da integral definida, tá? Também. Então, isso daqui vai ficar o quê? Avaliado em 3 e 0, tá bom? Então, no 3 vai ficar 3 a quarta sobre 4, menos 3, né? 3 ao quadrado, mais a constante, menos, agora eu vou avaliar no 0, 0 a quarta sobre 4, menos 3 vezes 0 ao quadrado, mais a constante, tá? Então, isso daqui vai ficar o quê? Bem, aqui vai dar 81 sobre 4, menos, né? 3 ao quadrado dá 9, vezes 3, 27, então menos 27, mais a constante. Então, aqui eu tenho esse menos, né? Tenho esse menos, só que vai ficar 0, esse termo dá 0, esse termo também vai dar 0, então vai ficar só menos a constante. Repare, ó, que constante com essa constante aqui vai anular, tá? Não importa o valor que você colocasse na constante, vai ser 0. Então, por isso que geralmente a gente não coloca essa constante aqui quando a gente está fazendo a conta da integral definida, tá? Então, aqui vai ficar só 81 sobre 4, menos 27. E aí, vou pescar o resultado dali. Se você coloca já em decimal, dá 6,75, tá? Bem, então, mais ou menos assim que você utiliza o teorema fundamental do cálculo, tá? E de integrais indefinidas. Você usa essa notação, né, de integral indefinida para você justamente encontrar as primitivas, tá? Para você encontrar a primitiva, ok? Bem, certo? E aí, né? Mas algumas vezes, você já sabendo quem são as primitivas, você não precisa fazer o cálculo da primitiva indefinida, da integral indefinida separado para calcular uma integral definida, né? Se for muito simples, você já faz direto, por exemplo. Em um estágio mais avançado, você não vai fazer essa conta aqui separadamente, né? Você já vem direto. Eu venho aqui integral x3 menos 6x dx. Então, eu venho o seguinte, né? Eu já vou fazer direto. Quem é a primitiva? De x3 vai ser x4 sobre 4 menos 6. De x é x2 sobre 2. Eu não vou me preocupar com constante. Avaliado 3, 0, tá? Na prática, no estágio mais avançado, você só faz assim. Então, vai ficar esse com esse. Vai ficar só 3, né? E aí, o restante da conta é igual. 3, 4 sobre 4, menos 3, 3 ao quadrado. No 0, né? Aí, menos. No 0, você já vai estar notando que vai dar 0, tá? Aí tá dando 0 e você vai ficar só com essa outra parte. Então, no final, você vai estar ganhando agilidade, tá? Você vai estar ganhando agilidade. Em outras palavras, seria isso. Ok? Então, aqui, novamente, você tem uma integral aqui definida, tá? Definida, tá? E aí, o que é que você vai estar fazendo, né? Bem, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, eu posso estar olhando, eu posso estar quebrando integral por integral, tá? Mas, como eu já falei, a gente começa a ganhar agilidade, tá bom? Então, é o seguinte, o que é que eu vou ter? Eu tenho 2, que é uma constante, beleza? Então, eu tenho x3. Quem é a primitiva de x3, tá? Então, vai ser o quê? É um tipo polinômio, então vai aumentar 1, vai ficar x4 e divido por 4, que é o novo expoente. Então, x4 sobre 4, tá? Menos 6, tá aqui, ó. É uma constante. Quem é a primitiva de x? Então, isso é x elevado a 1, né? É tipo polinômio. Então, vai aumentar 1 no expoente, vai ficar 2, então vai ficar x2, né? Então, vai ficar x2, eu divido pelo novo expoente, no caso 2. Então, vai ficar isso daqui. Então, é essa dessa, tá bom? E aí, ó, eu tenho 3, que está aqui. Então, 3 fica essa constante aí fora ainda. E aí, eu tenho agora essa
é a integral de, né, 1 sobre, se eu coloco, né, essa daqui vale a pena eu escrever aqui, para a gente descobrir quem é primitivo, tá? O 3 vou colocar para fora, que é uma constante, vai ficar 1 sobre x² mais 1 dx, tá? Então, quem é esse daqui? Vi em algum lugar, vou olhar a tabela, tá? Bem, você vem na tabela, você olha, tá aqui, certo? Então, é justamente o que você tinha encontrado. Então, vai dar a arcotangente de x, tá? Mais a constante. Aqui, como a minha finalidade é fazer uma integral definida, tá? Arcotangente de x. Como a minha finalidade aqui é fazer uma integral definida, essa constante não vem aqui para minha conta, tá? Não tem aqui. Então, vai só o 3 arcotangente, tá? Então, essa parte aqui, ó, é essa. Então, 3 arcotangente de x, tá? Então, avalia no 2, avalia no 0, tá? Então, aqui, posso simplificar isso com esse, fica só um 2 em cima, ou um 2 embaixo, tá? Esse com esse também posso simplificar, vai ficar só o 3 em cima, e aí pronto. E aqui é só você avaliar, né, no 2 e no 3. Então, no 2, aí vai ficar dessa forma, meio, aí 2 a quarta menos 3, que multiplica 2 ao quadrado mais 3 arcotangente de 2. Quando vai avaliar no 0, né, esse daqui vai ficar 0, esse daqui vai ficar 0, e a arcotangente de 0 também vai dar 0, tá? Então, dá só um 0 aqui. Então, no final das contas, você encontra este resultado aqui. É só operar, né? 2 à quarta, fazer as contas, tá bom? E o 2 ao quadrado multiplicado por 3 com sinal negativo, faz as contas e você vai encontrar isso, tá bem? Certo. E aqui, tá? Tem uma situação que é bem interessante, até corriqueira, a gente encontrar, que é a questão de aceleração, tá? Aceleração e também quando você está trabalhando com velocidade, tá? Então, aqui você tem o seguinte, A é a sua aceleração, mas fisicamente, quem é a aceleração, tá? Ela é a derivada da sua velocidade, ok? Então, quando, por exemplo, se eu tenho aqui, se eu integro, tá, uma aceleração de um objeto, então, na verdade, eu estou integrando, né, a derivada da velocidade, tá? Só que aí, então, pelo teorema fundamental do cálculo, uma primitiva para derivada de v é a própria v, tá? Então, pelo teorema fundamental do cálculo, isso daqui é a própria v avaliado em T2 e T1, tá? Isso tudo só pela nossa interpretação, né, de que a aceleração ela é a derivada da velocidade, tá? Então, se eu integro, tá, a aceleração, isso eu estou vendo apenas, isso vai ser igual a velocidade no tempo final, a diferença, né, entre a velocidade do tempo final e a velocidade do tempo inicial, tá bom? Então, é isso. E aí, quando você muda, né, então, se você tem, por exemplo, o deslocamento, tá, que eu vou chamar aqui da letra S, tá? Então, o deslocamento, você pode ver também que o deslocamento, na verdade, a velocidade, tá? A velocidade, ela é a derivada do deslocamento, tá? Então, essa que até é mais comum de se ver no ensino médio, né? Quando você está fazendo um estudo mais básico de física até, que a velocidade é a variação instantânea do deslocamento, ok? Então, a mesma coisa vai valer, tá? Então, quando você tem aqui, ó, se você está entre dois tempos e você vai integrar a velocidade, tá? Então, isso daqui vai ser justamente o que, né? Vai ser a integral de S', ou seja, pelo teorema fundamental do cálculo, então,
S é uma primitiva de V. Então, isso daqui vai ficar apenas S, tá? Avaliada em T1, T2, T2, T1, ok? Ou seja, S de T2 menos S de T1, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo envolvendo isso, que é o seguinte. Uma partícula se move ao longo de uma linha reta, tá? Ao longo de uma reta. De tal forma que sua velocidade no instante t, ela é dada por essa função. Então, a velocidade, então a gente tem essa velocidade, tá? T2 menos t menos 6, certo? Ela que é medida em segundos. Então, a gente tem que um objeto se move ao longo de uma reta e ela tem essa velocidade, tá? Então, a gente tem aqui a reta. Então, só lembrando, né, que é o seguinte, se a gente pode fixar aqui, se a velocidade é positiva, ele se move para direita. Se a velocidade é negativa, ele se move para a esquerda, tá? Então, o seguinte, encontre o deslocamento da partícula durante, tá, o período de tempo 1 e 4, para ter entre 1 e 4. Bem, então eu quero saber o seguinte, qual foi a diferença, tá? Qual é a diferença, qual é o deslocamento entre a partícula no tempo 1 e no tempo 4. Ou seja, o que você quer calcular é a diferença entre t, o deslocamento dele no 4, né, e no 1, tá? Ok? Na verdade, daqui estaria mais para a posição, não, mas o deslocamento é a diferença aqui entre as posições. Mas bem, certo. Então, isso daqui, pelo que a gente viu, né? Se eu quero saber esse deslocamento, que é a diferença entre sua posição do tempo 4 e do tempo 1, então eu tenho, pelo que a gente viu, né? É justamente a integral dessa velocidade dele, tá? Que foi justamente o dado, né? A informação que foi dada, que foi a velocidade, tá? Que está aqui. Então, eu vou ter que integrar a velocidade. Então, T2 menos T menos 6 dt, tá? Então, bem, aqui, como que a gente pode fazer? Posso olhar a primitiva de termo por termo, tá? Então, de T2 vai ficar T3 sobre 3, menos de T vai ficar T2 sobre 2, menos 6, né? Aqui fica somente T, tá? Você pode olhar na tabela, quando você está integrando só a constante, que no caso é 6, fica a constante, e a variável, tá? No caso é T. Isso daqui é avaliado em 4 e 1, ok? Também. Então, aquilo ali vai ficar o quê, né? Vai ficar T a quarta sobre 3, T não, já 4, né? Elevado a 3 sobre 3, menos 4 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 4, agora menos, e eu vou avaliar no 1, né? 1, 3 sobre 3, menos 1, 2 sobre 2, menos 6 vezes 1. Ok? Então, bem, aí você vai só fazer as contas, tá? E aqui na verdade, eu já tenho a solução, que vai ser menos 9 sobre 2, tá? Então, você vê que no final das contas o deslocamento, tá? O deslocamento ele foi negativo, tá? 9 sobre 2, que dá justamente 4,5, como está em metros, né? São 4,5 metros, 4,5 metros. Ou seja, como está negativo, quer dizer que no instante t ele estava em um ponto, e não importa o que ele fez, se ele fez isso, voou e voltou, mas no tempo final ele estava a 4,5 metros à esquerda da sua posição no tempo 1. Tá? No tempo final que eu digo é 4, tá bom? Então a interpretação é essa, ok? Então, se eu quero saber ali o deslocamento, eu tenho que integrar a velocidade, tá bom?
Bem, aqui na outra, tá? Ele me diz a distância percorrida, ele me pergunta a distância percorrida. Então, o deslocamento é só o seguinte, né? No item A, ele pede o deslocamento. O deslocamento é o quê? É a diferença entre a posição no tempo inicial e a posição no tempo final. É isso, tá? É como se eu olho onde ele está. No tempo 1, eu olho, com o segundo eu olho, eu fecho os olhos, tá? E aí, com 4 segundos, eu abro o olho e vejo onde que aquele objeto está, aquela partícula está. E aí eu só vejo essa diferença, ok? Bem, agora, a distância, não, tá? A distância é diferente. A distância é como se eu olhasse, né? Se fosse um carro, por exemplo, eu estivesse olhando o que estava sendo marcado ali no painel, de tudo que ele percorreu, tá? Então, se o carro vai para frente ou se o carro vai para trás, no painel ele marca que ele está andando aquela distância, que ele está percorrendo aquela distância, tá? Ou então você pode interpretar também, né? O que está gastando gasolina lá, tá? Não importa se o carro vai para frente ou para trás, está gastando gasolina do mesmo jeito. Se ele percorre 2 km para frente e 1 para trás, no final das contas ele percorreu 3, né? Então, nessa mesma brincadeira, agora a gente está se perguntando qual a distância que foi percorrida, né? Não contabilizando tudo, se ele foi para frente, para trás, voltou, né? Aí eu quero saber no total o tanto que ele percorreu, porque ele pode perfeitamente, né? Eu sei que no tempo 1 ele estava aqui, né? Com 1, tempo igual a 1, no tempo igual a 4, ele estava aqui, a 4,5 metros à esquerda. Mas ele pode ter, por exemplo, uma condição é ele ter vindo aqui direto e ter vindo parado aqui, né? A outra condição, ele pode ter saído daqui, ter vindo aqui, né? Voltado e depois ter parado aqui, certo? Então, nessa primeira condição, o que ele percorreu, ó, foi apenas isso. Mas na segunda condição, ó, ele percorreu muito mais. Então, se você olhar, por exemplo, se fosse um carro, a gasolina que ele consumiu na segunda condição é muito maior, tá? Muito maior, tá? Então, quando você pergunta a distância percorrida, você quer ver exatamente isso, que ele percorreu mesmo, tá? Bem, e aí o que é que a gente faz, tá? Tem uma diferença que é o seguinte, a gente vai calcular o módulo, tá? O módulo, tá bem? Por quê? Porque quando a gente olha a velocidade, pode acontecer dela ser negativa, né? Pode acontecer dela ser negativa, e aí você está descontando, né? Você está descontando. Lembra lá na interpretação por área, né? Quando se integra uma função, a parte negativa, aí o que é que você faz, né? Se você está aqui, aí sua função, ela tem isso, né? Tem isso. Então, a sua integral dessa função é essa área menos essa área, ou seja, ela desconta a área negativa. Então, quando a velocidade está negativa, ele está descontando. Mas eu não quero, eu quero contar também essa área com velocidade negativa, eu quero contabilizar também, tá bom? Então, ou seja, você quer que essa área seja positiva, então você vai meio que jogar ela aqui para cima e calcular essa área aqui na parte de cima, ou seja, você vai estar pegando o módulo da função, tá bom? Então, para isso você vai estar pegando o módulo. Então, para você olhar a definição de módulo, então você vai ter que olhar onde que a sua função é positiva e onde que a sua função é negativa. Então, você tem aquilo ali, ó, t menos 6 igual a 0. Você vai descobrir quem são as raízes, né? Aqui é uma equação do segundo grau, tá bom? E aí, você vai ter que olhar, né? Quem são as raízes para você poder ter uma ideia melhor dessa função e saber onde que é positiva e onde que ela é negativa, tá bom? Então, bem, aqui as suas raízes, se você calcula o delta e tudo mais, você vai ver que suas raízes, no caso é t igual a menos 2 e t igual a 3, tá bom? Então, ela é a equação de segundo grau. Aqui, como o A é positivo, né? O A igual a 1 é positivo, a parábola é para cima, tá? Parábola é para cima. Deixa eu... Tá? Então, as raízes no menos 2 e no 3, tá? Então, concavidade para cima, tá bom? Aqui é 3, aqui menos 1.
O C é menos 6, então aqui corta no menos 6, tá? Como você está interessado em estudar do 1 ao 4, né? Então você vê o quê? Que do 1 até o 3, sua função é negativa. Então aqui, sua função é negativa nessa região, tá? Nessa região aqui, sua função é negativa. E nessa região aqui, ó, do 3 ao 4, a sua função ela é positiva, tá bom? Então, entre 1 e 3, sua função é negativa. Então, o módulo dela vai ser menos v, tá bom? Então, ó, você quebra justamente sua integral, ó. Eu estou integrando aqui de 1 a 4 o módulo, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou quebrar nas regiões onde eu consigo delimitar que ela é positiva e negativa, tá? Então, como eu sei que ela é positiva aqui e ela, que ela é negativa aqui e que ela é positiva aqui, né? Então, eu vou quebrar de 1 a 3 e de 3 a 4. Então, eu quebro de 1 a 3 e de 3 a 4. Eu quebro, tá? Minha integral. Então, quebrar aqui e quebro aqui, tá bom? Bem, vou fazer assim e assim para manter a cor, tá bom? Também, nessa primeira parte, né, eu sei que a minha função é negativa. Então, o módulo dela tem um menos, tá? Ok? E aí, de 3 a 4, a minha função é positiva. Então, o módulo dela é ela mesma, tá? Então, é isso. Então, como ela é negativa, de 1 a 3, tem um menos. Como ela é positiva, de 3 a 4, então ela fica da mesma forma, tá bom? Então, pronto. Então, daqui, agora eu só olho quem é menos v, tá? Então, v é t ao quadrado menos t menos 6. Então, menos v vai ser menos t ao quadrado, tá? T e mais 6, ok? E aí, a outra parte, né? A minha função v continua da mesma forma, tá bom? E aí, pronto. Aí, agora, você só vai... você vai simplesmente calcular as integrais, tá? Então, tem um menos, né? Ali, T2, né? Vai ficar T3 sobre 3, porque aumenta 1 e divide pelo novo expoente. Aqui eu tenho 1, né? Então, vai aumentar aqui, vai ficar 2, então vai ficar T2 sobre 2. Tem que dividir pelo novo expoente, eu ganho isso. E de 6 fica 6T, tá? Então, é a mesma que eu já tinha feito no item B, a menos do sinal, tá? O sinal foi trocado. E aqui é igualzinha, né, a que eu já tinha feito antes, e muda dessa primeira parte aqui só pelo sinal. Primitiva não está mudando, a não ser pelo sinal. Então, e aqui, né? Aqui vou fazer de 3 a 4, tá? E aqui de 1 a 3, tá? A mudança vai ser essa. Então, agora é só você fazer as contas, né? Você avaliar aqui, tá? No 3 e no 1, e aqui você avaliar no 4 e no 3, fazer as contas, essa parte eu já não vou me atentar, me aprofundar, e aí você vai chegar nesse resultado, tá? 10,17 metros. Então, no final das contas, o que a gente percebeu é o seguinte, né? No tempo 1, a velocidade dele era negativa, então ele estava em um local, tá? Ele estava em um local, então a velocidade dele era negativa, ele veio, tá? Ele veio para a esquerda, veio, até que no tempo 3, a velocidade dele começou a ser positiva, então ele começou a voltar, só que, como eu olhei no tempo 4, ele não tinha voltado todo, então ele tinha, parou aqui, tá? E essa aqui foi a diferença dos 4,5, tá? Aqui é no tempo t igual a 1, aqui é no tempo t igual a 4. Mas ele chegou aí mais para a esquerda, é porque depois do tempo 3 ele começou a voltar, que a velocidade dele começou a ser positiva, tá bom? Bem, aqui a gente tem alguns exercícios, tá? Você pode ver aqui, do 1 ao 4, pede só para você verificar por derivação essa fórmula, ou seja, você tem que derivar o que está aqui e encontrar o que tem aqui dentro, tá bom? Então, por exemplo, vou chamar essa daqui de Fzinho, vou chamar essa daqui de Fzão, tá? Então, se eu derivo Fzão de x, Fzão, eu vou olhar Fzão dessa forma aqui, só para ficar mais fácil de derivar.
Fzão, então vou olhar assim, é x2 mais 1 elevado a meio mais a constante. Quando eu derivo aqui Fzão, né, meio desce, tá? Vai subtrair 1 no expoente, então vai ficar meio menos 1 vai ficar menos meio, a derivada da constante é zero. E pela regra da cadeia, eu tenho que derivar aqui dentro, tá? Então vai ficar 2x. Esse 2 com esse 2 cancela, vai ficar 2. Esse expoente aqui negativo, então essa parte ela vai para baixo, tá? Então ficaria 2 ao quadrado mais 1, tudo elevado a meio. Esse elevado a meio é uma raiz, tá? Então é esse daqui o resultado, que é exatamente igual a f, tá? Então é isso daqui que você vai ter que fazer, derivar aí o que está do lado direito e encontrar o que está dentro da integral, tá? Já que é justamente essa a interpretação da integral indefinida que você tem aqui, certo? Ok. Bem, aqui você tem que resolver as integrais indefinidas, tá? Então você tem que olhar as propriedades, às vezes escrever de um modo conveniente, né? Por exemplo, esse bem aqui, um modo conveniente de você escrever é o que, né? X elevado a 2, como aqui é raiz cúbica, então o 3 aparece embaixo, tá? E esse daqui você escreve como x, 3, raiz quadrada, então aparece embaixo. E aí você usa só aquela propriedade que soma 1, né, no expoente, e escreve embaixo, tá? Então aqui, ó, vou olhar agora desse modo, né? E aí na hora de olhar a primitiva vai ficar o que, né? X, 3 mais 3 sobre 2 mais 1 sobre 3 sobre 2 mais 1. Aqui vai ficar x 2 terços mais 1, 2 terços mais 1, mais a constante, tá? Aí é só você fazer essa continha aqui, tá? Aí você termina. Essa continha aqui, que vai ser a mesma da de baixo, né? Que no final das contas vai ficar 5 sobre 2, né? 5 sobre 2. E essa outra aqui, né? Vai ficar 5 sobre 3, né? E a mesma aqui da de baixo, tá bom? Então, você vai ter que ir trabalhando em cada uma dessas questões. Aqui, por exemplo, aqui você vai, como a gente já viu em alguns exemplos anteriores, né? Tem que distribuir e depois você usa as propriedades, tá? Aqui, ó, você vai quebrar, né? Ó, e aqui é justamente uma função que dá arco tangente, tá? E aí por diante, tá bom? Aqui tem algumas de módulo também, né? Ó, que você vai ter que verificar onde que esse módulo é positivo e onde que ele é negativo, e daí você tem que quebrar, né, sua integração nesses intervalos convenientes e olhar como vai ficando o módulo. E aqui é praticamente a mesma coisa, só que são integrais definidas, né? Mas, pelo teorema fundamental do cálculo, o seu problema maior é você encontrar as primitivas, tá? Uma aqui que é interessante, a 43, eu não vou fazer ela definida, vou fazer indefinida, tá? Mas você tem T1, T4 menos 1 dt. Então, bem, olha aqui. Essa de baixo, você olha que isso daqui é um produto notável, tá? Isso daqui é a diferença de quadrado. Você pode olhar como T2 ao quadrado menos 1 ao quadrado, tá? Em cima do jeito que tá. Então, quando você olha aqui a de baixo, ó, né? E geralmente mesmo, esse ajeitamento a gente faz até separado, né? Então, vou fazer aqui separado. Então, se eu estou interessado em olhar isso daqui, T2 menos 1, T4 menos 1. Então, esse ajeitamentozinho aqui, eu noto que isso daqui, ó. Então, o de baixo é um produto notável. Então, ele vai ficar T2 mais 1, T2 menos 1. E aqui T2 menos 1. Então, esse daqui cancela com esse. Então, no final das contas, eu só tenho 1 sobre T2 mais 1. Isso daqui, né, é justamente o arco tangente de T, mais a constante. Quando você levar para a primitiva, você não vai ter a constante, tá? Mas aí você vai ficar só com o que? Arco tangente de T avaliado em 1 sobre raiz de 3 e 0, tá bom?
Então, as outras também são algo semelhante. Então, aqui, né, vai ter que ir distribuindo, né, onde tem raiz, escreve de um modo conveniente, né, e assim sucessivamente, tá? Então, bem, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, tá? E espero que tenha ficado claro. E até a próxima.